Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live matinal, né? A nossa magia da manhã aqui. Então, enquanto o Instagram tá avisando vocês que eu estou ao vivo, para quem está assistindo a gravação, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h26, nós estamos aqui, fazemos 5 a 10 minutos de meditação e depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá bom? E esse estudo, a gente tá entrando na segunda parte do livro, então se você quiser acompanhar a gente ainda dá tempo, tá? Caso você tenha um livro, caso você não tenha, é fácil de achar também aí na internet, em PDF, etc. E olha, tem sido muito bom para todo mundo que tá assistindo, tanto ao vivo quanto quem tá assistindo depois as gravações. A gente está tendo várias percepções, vários aprendizados, tem exercício em todo encontro, em toda live aqui. Eu sempre deixo alguns exercícios para o pessoal, para que vocês possam fazer e realmente se potencializar, tá bom? Então vamos lá para a nossa meditação matinal? Esse momento de meditação não tem o intuito de fazer uma meditação completa, até porque o tempo que a gente está aqui é insuficiente para isso. Mas é um momento da gente se conectar com a gente, de estar no momento presente, sabe, ter essa conexão mesmo. Então eu peço para você que relaxe o corpo, se sente. Caso você esteja deitado ou deitada, eu sempre peço para você não ficar completamente deitado, porque corre o risco de você acabar dormindo. E não é essa a intenção. A intenção é que você faça um relaxamento de conexão com você mesma e conexão com o momento presente, tá? Então, se você estiver deitado, né, eu peço para que você encoste na sua cabeceira e fique semi-deitado, né, como se estivesse sentado na cama, tá bom? Solta o seu corpo e respira profundamente, soltando também a respiração, soltando seus músculos. Esse é um momento que nós não temos intenção. Nós apenas somos e estamos. Aqui e agora. Eu apenas sou e estou. Aqui e agora. Eu levo a minha atenção para todo o meu corpo. Presta atenção se tem algum lugarzinho que apresenta alguma dor, algum incômodo. E conforme eu vou respirando, eu ponho atenção para que esse incômodo, essa dor, esse desconforto possa ir embora, possa se dissolver. E nesse momento, quando você puxar o ar, você vai sentir como se tivesse uma luz entrando em você. A luz da cor que aparecer aí para você. Isso. E conforme você puxa esse ar com essa luz, você percebe que ela vai indo para o seu pulmão, indo para todo o seu corpo, te iluminando por dentro. E quando você solta o ar pela boca, você sente que quaisquer resquícios de sentimentos ou emoções ruins saem. Aquilo que estava engasgado, aquela confusão mental, aquela ansiedade, aquela irritação, aquela preocupação.
Então você inspira a luz e solta a negatividade que porventura esteja presente. E conforme você faz isso, você percebe que seu corpo fica mais leve, mais tranquilo. Isso. Se porventura tiver algum barulho externo, seja aqui ou seja aí, isso faz com que você se conecte ainda mais com você e com o momento presente, aqui e agora. Aqui e agora não existem dificuldades, problemas, só existe você. Não existe críticas, julgamentos, só existe você. Respira profundamente. Mais uma vez. Uma última vez. Abaixa a cabeça fazendo um aceno de gratidão, agradece a esse momento, por estarmos aqui, estarmos vivos e podemos aprender com os outros. Pode mexer o corpo e no seu momento você abre os olhos. Isso. Todos bem? Manda coraçãozinho ou escreve aí pra mim que vocês estão bem, tá bom? Vamos pro nosso estudo? Vamos lá? Então, para quem chegou agora, todas as manhãs às 6h26 a gente está fazendo esse encontro aqui das nossas lives matinais, onde a gente faz esse momento de meditação e depois nós entramos no estudo dos segredos da mente milionária. Esse é o livro que nós estamos estudando agora, tá? Hoje nós vamos entrar na parte número 2 do livro, Os Arquivos de Riqueza, que aqui no meu livro é a página 51, tá certo? Ah, que bom, tô vendo aqui os coraçõezinhos. Bom saber que vocês estão acordados, estão bem aí, e a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, na parte número 1, que nós estudamos até ontem, né? A gente finalizou ontem a parte número 1. A parte número 1, ele trouxe as informações de como a gente funciona, né? De como a nossa mente funciona. O que a gente aprendeu, e de forma resumida, nessa parte número 1? A gente aprendeu aquela fórmula, né? Que ele fala que o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que consequentemente nós temos um resultado. Então é um ponto importante que eu sempre falo isso para todos os meus seguidores, para todas as minhas alunas, meus mentorados. Só existe resultado quando existe uma ação. Não existe resultado, né? Se você não tiver feito algo, se não houve uma ação. Não adianta eu ficar aqui deitada, dormindo, que o dinheiro não vai cair na minha conta. Não adianta eu ficar aqui deitada dormindo que os clientes não vão ficar batendo na minha porta. Eu preciso fazer algo, eu preciso ter uma movimentação. Só que o que acontece? Essa minha ação, ela é movida muitas vezes pelo meu sentimento. E esse sentimento vem dos meus pensamentos. E o que acontece? Às vezes, o meu pensamento, ele é limitante. O meu pensamento, ele não traz uma boa emoção. O meu pensamento, ele traz uma emoção de medo, de insegurança. Muitas vezes acontece isso, certo? Então, o que a gente vai ver em relação a isso? Que da onde que surgem esses pensamentos? Esses pensamentos surgem da nossa programação. A programação que a gente recebeu na nossa infância. O nosso condicionamento. Então, quando nós éramos crianças, né, nós tínhamos ali um determinado ambiente por quem nos criou, né, seja que
nosso pai ou nossa mãe, ou alguém diferente que às vezes nos criou. Essas pessoas tinham alguns costumes, alguns hábitos, algumas formas de pensar, e isso trouxe o nosso condicionamento, isso trouxe a nossa programação. Então nós somos programados. Os nossos pensamentos não vivem de graça na nossa mente. Ou eles são investimentos ou eles são custos. Então, a gente precisa olhar se esses pensamentos que a gente tem na nossa mente, eles estão sendo investimentos, ou seja, eles estão me potencializando, ou se esses pensamentos que existem na minha mente, eles estão sendo custos, ou seja, eles estão me bloqueando e me paralisando, certo? Então, na parte 1, a gente aprendeu sobre isso. Na parte 1, a gente conseguiu verificar que essa programação, esse condicionamento é responsável pelos meus pensamentos, consequentemente pelas minhas emoções e sentimentos, as minhas ações e os meus resultados. Ou seja, os frutos da minha árvore, os meus resultados, eles são apenas um reflexo das minhas raízes, eles são reflexos dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos me limitam, me paralisam, me bloqueiam, é assim que vai ser os meus resultados. Se os meus pensamentos me possibilitam, me empolgam, os meus resultados vão ser em cima disso, tá certo? Então, agora a gente vai começar a parte número 2, aonde nessa parte número 2 são os arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas, tá? Então, ele traz aqui, eu grifei como sempre, algumas partes aqui que eu quero falar para vocês, e ele traz aqui um ponto interessante, né? Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, olha só, esse mecanismo, essa forma que eu acabei de explicar aqui para vocês, é a base da nossa vida. Entretanto, a maioria não faz a menor ideia de como ele funciona. Então, o nosso, para vocês entenderem como que a nossa mente trabalha, é como se ela fosse um grande armário cheio de arquivos. Vocês lembram aqueles arquivos, aqueles armários que a gente vê muito em repartição pública, que a gente abre aquela gaveta e tem um monte de pasta, um monte de arquivo? Sabe esse armário? Então, imagina esse armário. Então, a nossa mente é como se fosse isso. Ela abre assim e aí tem um monte daquelas pastas que são esses arquivos. Toda a informação que entra, ela é ali etiquetada e guardada. Então, cada informação, cada situação que eu vivo, seja vendo, seja ouvindo, seja presenciando, todas essas informações, elas são armazenadas nesse arquivo. Ela é colocada uma etiqueta ali e ela é guardada nesse arquivo de fácil acesso para ajudar na nossa sobrevivência. E aí um ponto importante. Observe o seguinte, o que ele falou? Esses arquivos, eles estão ali para a nossa sobrevivência e não para a nossa prosperidade, não para o nosso sucesso, não para a nossa riqueza. Eles estão ali para a nossa sobrevivência. E é justamente esse o ponto que a gente vai falar hoje. Em cada situação, você vai recorrer a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Então, quando uma determinada coisa acontece, né, na sua vida, qualquer situação que seja, você vai nesse armário, dentro desses arquivos, e vai buscar informações para determinar como você vai reagir àquela determinada situação, entende? Então, eu sempre vou reagir de acordo com as minhas informações, com os meus paradigmas, sejam eles pessoais, familiares ou sociais, tá? Então, o que acontece? Com base nesses arquivos, com base nessas informações que eu tenho guardado dentro desse armário, né, é que eu decido fazer as coisas como eu faço. Então, eu não faço as coisas como eu faço simplesmente do nada. Existe uma base aonde eu recorro, que são esses arquivos mentais, tá? Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessa pasta. Então imagina que lá dentro desse armário, pensando nessa metáfora,
você tem vários arquivos etiquetados. Um deles provavelmente é sobre dinheiro, é sobre riqueza, sobre prosperidade. Então, todas as vezes que você tem uma situação que exige você ter uma atitude em relação a isso, você vai consultar isso para que você possa ter essa ação ou essa reação, tá? Então, as suas decisões, elas se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então você faz o que acredita ser a escolha certa. Observa essa frase, eu vou até repetir. As suas decisões se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então você faz o que acredita ser a escolha certa. Ninguém acorda de manhã com o pensamento assim: nossa, que vontade incrível de errar hoje. Ninguém acorda de manhã pensando assim: nossa, que vontade incrível de dar errado hoje. Ninguém acorda de manhã falando assim: nossa, que vontade incrível de não ter mais cliente. Ninguém acorda dessa forma, certo? Entretanto, se o seu resultado está sendo não ter clientes, não ter dinheiro, está dando errado alguma coisa, algo você está fazendo em relação a isso, porque esse resultado ele não está aparecendo do nada, ele está aparecendo em função das suas decisões, das suas escolhas, das coisas que você está fazendo. E aí o ponto é, por que eu escolho como eu escolho? Por que eu faço como eu faço? Justamente por conta dessa programação e desses pensamentos que nos limitam. Então, é muito interessante essa parte inicial, porque, como ele disse, esse mecanismo é a nossa base de vida. E como que tem tanta gente que ignora isso, como tem tanta gente que não tem a menor noção que isso é a base da nossa vida, tá? E aí, nessa metáfora que eu usei, né, que eu não, né, o Harvey usou e eu repeti aqui para vocês, nessa metáfora aqui do armário, se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Então, o ponto principal é, dentro desse meu armário, dentro desses meus arquivos, quais são os tipos de arquivo que eu tenho ali dentro? São arquivos favoráveis ou são arquivos desfavoráveis, tá? Ai, o Rodrigo tá aqui, grande Lúcia, mestre da liderança, boa semana. Que bom que você tá aqui. Gratidão pela sua presença. Então, você tem que ver se esses arquivos que você está trazendo, eles são favoráveis ou não. E muitas vezes, se o nosso resultado, né, se os nossos frutos, eles não estão sendo legais, se o nosso resultado não está sendo bom, só significa o quê? Significa que os nossos arquivos não estão favoráveis, tá? Então, como ele já disse lá na primeira parte, ele repete aqui, o primeiro passo para qualquer mudança é a nossa conscientização. Então, primeiro nós precisamos nos tornar conscientes de como nós somos ou como nós estamos, melhor dizendo. Por isso que nessa primeira parte nós verificamos tudo isso, sobre aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente presenciou. E como que a gente lida com essas coisas, ou como que a gente lida até então com essas coisas. E agora, nessa segunda parte, é a parte que a gente vai reprogramar, porque depois que a gente tomou consciência, nós fizemos os exercícios, nós conseguimos reprogramar. Eu espero que você aí do lado daí tenha feito os exercícios. Você tá estudando aqui junto comigo, lembra disso, tá? As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média, tá? E aí é justamente isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender como são os pensamentos das pessoas ricas, tá? E você pode optar, ou seja, você pode escolher por maneiras de pensar que sejam favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado essas formas negativas que porventura você tenha presenciado, você tenha se dado conta nesses dias que a gente estava conversando aqui, fazendo o estudo da parte 1. Então esse é um ponto importante. Chegou o momento da sua escolha, chegou o momento da sua decisão. Você, durante esses dias, durante esse estudo, deve ter percebido
como funcionam os seus arquivos mentais, como que está o seu condicionamento, como que estão os seus pensamentos. E até falei para vocês, enquanto eu estou fazendo aqui com vocês, eu já li esse livro várias vezes, eu estou lendo e estudando aqui com vocês e eu estou verificando novos arquivos aqui, novas informações que estão me limitando de certa forma em algumas coisas. E aí a gente tem essa oportunidade de escolher fazer diferente. A gente tem essa oportunidade de identificar e mudar isso que nós estamos fazendo, tá? Então você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado essas formas negativas, tá? E aí um ponto que ele traz aqui, que é importante a gente salientar, é o seguinte. Ele coloca, não considere os ricos melhores do que ninguém, eles apenas têm mais dinheiro. Então isso é um ponto importante, né? Porque às vezes, como a gente está falando muito sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre dinheiro, pode dar essa sensação aí para você que tipo, mas agora então os ricos são lindos, maravilhosos, são bons. Não, eles apenas têm mais dinheiro, eles apenas têm resultado em cima do que eles fazem. E a gente está buscando esse resultado na nossa vida. Lembrando de novo, a riqueza não te transforma numa outra pessoa. A riqueza, a prosperidade, o dinheiro, ele não te transforma numa pessoa má. E até se você tem esse pensamento, é algo que você precisa trabalhar, porque ele vem de algum lugar, esse pensamento. A riqueza, o dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é. Então eu costumo até brincar, né, com os meus alunos, com os meus mentorados, é o seguinte, que se você já é uma pessoa chata, o dinheiro vai mostrar que você é muito chato, entende? Ele não vai modificar quem você é, ao contrário, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Então, às vezes, a gente tem medo de mostrar esse nosso lado, né? Então, aí o que a gente tem que trabalhar? Não é na quantia de dinheiro, a gente tem que trabalhar na gente, em ser uma pessoa melhor, tá bom? E aí, vamos voltar aqui. Ele fala até aqui, né, para você entender sobre isso, essa parte dos ricos, né? Ele está se referindo unicamente à mentalidade, à maneira de pensar e de agir das pessoas ricas. Porque a maneira de pensar e agir das pessoas ricas é extremamente diferente das que têm a pobreza, né? As que não têm a riqueza, tá? O meu objetivo é destacar as diferenças entre as mentalidades. Então, é importante que você entenda que não tem nenhuma apologia à tristeza ou a pobreza, desculpa o ato falho aqui. Não tem nenhuma apologia à pobreza ou nenhuma apologia à riqueza. É apenas aqui a gente está se referindo ao modo de pensar e o modo de agir das pessoas ricas e das pessoas que não têm riqueza, tá bom? Quero que você se disponha a abrir mão da ideia de que está certo. Esse é um ponto bastante importante e que a gente tem que combinar isso daqui se a gente quer fazer esse estudo e se a gente quer realmente evoluir, se a gente quer riqueza na nossa vida, se a gente quer prosperidade, se a gente quer cliente, se a gente quer fazer dinheiro de verdade. É importante que você se disponha a abrir mão da ideia de que você está certo. Aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente na situação que você está hoje. Então, se você está numa situação hoje que não está bacana, se você está numa situação hoje, numa pindaíba, por exemplo, se você está numa situação hoje que você não está conseguindo fazer dinheiro, que você não está conseguindo ter clientes, então você precisa dispor de abrir mão da ideia de que você esteja certo. E isso é um grande desafio pra gente, sabe? Por que é um grande desafio pra gente? Porque é importante muitas vezes pra gente se sentir certo, sentir que a gente está fazendo a coisa certa e talvez não estejamos, né? Então é importante a gente olhar para isso. A sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação que você está hoje. E a gente está propondo durante esse estudo que você identifique que é possível você fazer diferente. Que você identifique que é possível você escolher ter uma vida melhor, que é possível você escolher optar por pensar de forma diferente, agir de forma diferente e, consequentemente,
ter resultados melhores, de sucesso, de prosperidade. A nossa mente, ela não foi criada para o sucesso e para a prosperidade. A nossa mente foi criada para a sobrevivência. E a gente precisa identificar isso e mudar esse mecanismo dentro da gente, tá bom? A decisão aqui é sua, é completamente sua, né? Eu tô aqui, né? Assim como o Harvey, com o livro dele, né? Ele trouxe essa informação aqui pra gente e ela tá disponível pra gente estudar. Mas somente estuda e somente age, somente faz quem quer, né? Então a decisão é somente sua. Você tem esse poder de escolha. Você escolhe continuar com a vida que você está ou você escolhe ter uma vida com mais prosperidade, com mais sucesso. Não sei qual é a sua escolha. Espero que a sua escolha seja estar aqui conosco e ter essa vida de prosperidade. Os conceitos que eu ensino são simples, porém muito profundos. Então, isso é um ponto importante que vocês vão ver. Toda metodologia que é eficaz, né, e eu falo isso lá dentro dos meus produtos, dentro dos meus trabalhos lá com os meus mentorados, toda metodologia que é eficaz, ela é simples. E entendam o seguinte, simples é diferente de ser simplório, tá? E justamente por elas serem simples é que elas são tão eficazes. E normalmente essa simplicidade traz uma extrema profundidade, tá? Então esse é um ponto importante, porque a gente tem o hábito de achar que tem que ser muito complicado. Quanto mais simples for a metodologia, quanto mais simples for o método, mais eficaz ele se torna, tá? E aí a gente já está quebrando um dos pensamentos limitantes que porventura a gente tenha, de que as coisas precisam ser difíceis, precisam ser complicadas, precisam ser complexas. Não precisam, tá? Basta a gente fazer. E muitas vezes a gente deixa de fazer, pelo menos comigo durante um bom tempo era assim, muitas vezes a gente deixa de fazer porque é simples. A gente fala assim, é tão simples, não vai dar certo, né? Testa pelo menos, né? Você está convidado aqui a testar esse momento, né? A optar por essa nova vida. É essencial que cada um dos arquivos seja colocado em prática o mais rápido possível na sua vida, porque aqui ele vai trazer os arquivos de riqueza, certo? A gente vai começar provavelmente amanhã o arquivo de riqueza número 1. Então, é importante que esses arquivos sejam colocados em prática o mais rápido possível na sua vida. Aí, um ponto importante que eu quero ler aqui para vocês. Quase todas as pessoas entendem que nós somos criaturas de hábitos, certo? O que elas não sabem é que existem 2 tipos de hábitos. O hábito de fazer e o hábito de não fazer. Tudo que você não está fazendo neste momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. E aí um ponto importante, né? A gente ouve hoje em dia, né? A gente está na fase, né? Na época da procrastinação, que é o não fazer, é a pessoa deixar para depois. Então, eu quero convidar hoje vocês para esse exercício. Eu quero que você observe quais são os hábitos ou quais são as coisas que você sabe que você precisa fazer e que você não está fazendo. E observe, porque talvez isso se tornou um hábito. E aí você tem que romper esse hábito, certo? Então, se você tem o hábito de deixar as coisas sempre para a última hora, observe isso. Se você tem o hábito de chegar atrasado nos seus compromissos ou atrasada, observe isso. Se você tem o hábito de fazer as coisas de qualquer jeito, observe isso. Se você tem o hábito de reclamar sobre as situações, observe isso. Ou seja, se observe. Se observe na sua essência. Como que você lida com as coisas no dia a dia? Como que você faz as coisas no dia a dia? Porque esses hábitos é que determinam o seu sucesso ou o seu não sucesso, tá? E até agora há pouco, antes de entrar aqui na live com vocês, eu tava pensando sobre esse lance da consistência, né? Porque a gente sabe, quem tá aqui no marketing digital, a gente sabe que a consistência é algo que é muito falado, é muito divulgado, que é importante a gente ser consistente, etc.
Por que é importante a gente ser consistente? Existem alguns motivos pelos quais é importante. Um deles porque quem não é visto não é contratado. Então é importante que você esteja sempre presente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que está implícito e que às vezes as pessoas não percebem ou não falam é que uma pessoa consistente nas suas ações, uma pessoa consistente nos seus hábitos, ela traz pra gente uma sensação de confiança, de equilíbrio, de uma pessoa que tem estabilidade emocional. Então, isso é importante. Quando você vê uma pessoa que começa, normalmente a sensação que vem para quem está de fora, e é uma sensação inconsciente, é que essa pessoa ela é instável. E instabilidade não gera confiança, não gera credibilidade. Então, por isso que é tanto falado no mercado da importância da gente ter consistência nas nossas ações, tá certo? Então, observem isso. Quase todas as pessoas entendem, nós somos criaturas de hábitos, mas o que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos: o hábito de fazer e o hábito de não fazer. Qual você escolhe fazer dessa forma agora? Qual você escolhe ser? Vamos pôr assim. Você escolhe ser a pessoa que vai fazer ou você escolhe ser a pessoa que não vai fazer? E isso inclui tudo, às vezes acordar cedo, né? Às vezes estar aqui na live com a gente, às vezes estudar o livro antes da gente conversar, ver fazer esses exercícios. Tudo isso são hábitos. Tudo isso você tem que prestar atenção em você se você está fazendo ou não, certo? E aqui entenda o seguinte: não tem nenhum juiz e não tem nenhum cobrador, né? É você com você mesmo, é você sabe se você está fazendo ou não, você sabe se você está escolhendo pela sua felicidade ou não, você sabe se você está escolhendo pela sua prosperidade ou não. E você tem total direito de escolher não fazer. Você tem total direito de escolher não ser próspera. Só que é importante que você tenha consciência disso, sabe? Tenha consciência de que, olha, eu escolho não fazer, Lúcia. Ok, tá tudo certo. Se você é feliz assim, né? Tá tudo bem. Você tem plena poder de escolher ser quem você quer ser, certo? Eu apenas aqui nesse momento, eu tô sendo um instrumento de estudo para vocês, um instrumento de crescimento para vocês, mas a escolha, se você quer crescer ou não, é apenas sua, tá certo? Então, como sempre, a gente vai finalizar por aqui. Para que não fique grande, né, a nossa live, a gente sempre libera vocês às 7. Amanhã a gente vai começar o arquivo de riqueza número 1, tá? Então nós vamos para o arquivo de riqueza número 1. Eu peço para quem está aqui acompanhando que vocês leiam antes, para que a gente possa aprender e crescer juntos, né? E também eu vou pedir para você que você compartilhe com seus amigos, com as pessoas queridas, com as pessoas que você sabe que esse estudo vai fazer diferença. Todas as nossas aulas aqui, todos os nossos encontros, eles estão gravados, eles estão disponíveis aqui no meu feed. Você pode maratonar se você quiser hoje, no final de semana. Todos têm uma duração mais ou menos de meia hora, que é o período que a gente fica aqui, das 6h26 até as 7. Compartilhe com as pessoas. Lembra que isso também é um pensamento de prosperidade e de abundância, né? A gente reter o conhecimento, reter aquilo que é bom só pra gente não faz sentido. É uma atitude egoísta da nossa parte. Agora, no momento em que eu compartilho, que eu trago pessoas, que eu converso com as pessoas em volta de mim, falo sobre esses aprendizados, mostro para eles o quanto que eles também podem aprender e crescer, mas obviamente, tá, gente? Sem ser aquela chata do churrasco, né? Que fica toda hora só falando sobre isso. As pessoas também têm seus tempos, né? Têm as suas escolhas. Elas podem escolher querer estar com a gente ou não. Mas o ponto importante é a gente fazer a nossa parte de falar que existe isso, que existe esse conhecimento, que existe essa possibilidade de mudança, tá certo? Então amanhã a gente se vê às 6h26. Quem quiser escrever alguma coisa aqui, fique super à vontade. Pode mandar os coraçõezinhos, que eu adoro quando vocês mandam. Amanhã, então, às 6h26 a gente se encontra aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.